Pode sentar, igreja. Glória a Deus. Mesmo sentados, quero ler Evangelho segundo escreveu São João, no capítulo 4, no versículo 46 ao versículo 54. A palavra de Deus diz: tem aqui o título que a Bíblia, cada Bíblia coloca o seu, não é? Porque não faz parte do texto bíblico, mas tem um subtítulo aqui, nesta versão aqui, que diz assim: a cura do filho de um oficial do rei. E a palavra diz: dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho que estava à morte. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce, antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram ontem, a hora 7, a febre o deixou. Com isso, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. Creu ele e toda a sua casa. E foi esse o segundo sinal que fez Jesus depois de vir da Judeia para a Galileia. O que eu pretendo nessa noite comentar esse texto para que entendamos os detalhes dele. Eu não sei vocês, mas tem coisas que você pega na infância e leva para a fase adulta. Está ali na frente dos seus olhos, mas você não vê, porque aquilo ficou impregnado na sua mente. Eu, pelo menos, tenho isso, não sei vocês, né? E desde a minha infância, ao ler, ao ouvir esse texto, a imagem que eu criei foi assim: Jesus está ali fazendo ministério, desenvolvendo o ministério dele, em Caná, e o moço saiu da casa dele, foi lá. Mas pastor, ele disse que ele estava em Cafarnaum e que Jesus estava em Caná. Eu estou dizendo, eu peguei isso de infância, trouxe para a fase adulta e ficou impregnado na minha mente. Era assim. Ele saía da casa, ia lá: Jesus, meu filho está morrendo, vamos. E Jesus, em vez de dar uma chamada de atenção pela dependência de sinais, Jesus não quer que eu e você sejamos dependentes de sinais. Na verdade, estou abrindo um parênteses aqui, viu? Na verdade, Jesus falou assim: esses sinais seguirão os que crerem. Aí vai: no meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Aí o que o povo faz? O povo quer seguir os sinais. A ordem está errada. Jesus falou que os sinais vão seguir o povo de Deus, o povo dele. Não o povo dele seguir os sinais. E olha que isso não é novidade. Jesus disse para esse homem aqui, desesperado, o filho morrendo. E Jesus disse: se vocês não virem os sinais, vocês não crerão. Porque se observar, embora seja um pai buscando a cura do filho, Jesus usa o pronome, o verbo, concordante com o pronome vós, e não com o pronome tu. Se não virdes sinais, não crereis. Se fosse tu, seria: se não vires sinais,
não crerás. Então Jesus ele está chamando a atenção não só daquele pai. Ele está chamando a atenção de todos que estão ali em volta. Em outras palavras, parem de depender de sinais. Eu quero que vocês creiam. Que não fiquem dependentes de sinais. Ah, se houver sinal, eu vou crer. Se não houver sinal, não. Simplesmente creia. Deus não precisa fazer nenhum barulho, fazer nenhuma coisa assim grandiosa aos olhos humanos para operar maravilhas. Deus cura na simplicidade, na calma, na tranquilidade. Ele traz vitória, Ele liberta, Ele não precisa de fazer barulho, propaganda. Então, se eu ou você estivermos crendo a partir de sinais, fica para nós a chamada de atenção de Jesus. Paremos de depender de sinais. Simplesmente creiamos que o nosso Deus é Deus de verdade. E que Ele tem interesse em nos dar a vitória. Agora, é claro, é Ele que sabe todas as coisas. É na vontade dEle, não na nossa vontade. Bom, dito isso, aí, de repente, o homem implora mais ainda. E Jesus diz, vai, o teu filho vive. E ele voltou para a casa dele. Isso na minha mente era questão de 200 metros, quem sabe 1 quilômetro. Eu ficava até estranhando, ver assim... que ele chegava no outro dia lá na casa dele. Igreja, olha os detalhes desse texto. Primeiro, nós estamos diante de um homem desesperado. E por que ele está desesperado? Porque o filho dele está morrendo. E ele não pode fazer nada pelo filho que está morrendo. Hoje em dia, com a medicina tão avançada, muitas vezes, há um limite que o homem não alcança mesmo. Quantas vezes os médicos não sabem nem o que está acontecendo? Eu mesmo já tive um problema de saúde, sem querer jogar nenhuma crítica contra a medicina, mas eu tive um problema de saúde que, salvo engano, 4 médicos trataram como fosse alergia, e um deles quase me matou, porque ele mandou dar uma injeção na veia, que eu entrei em estado de choque, e abandonado lá sozinho numa sala, só eu e Deus. E eu em estado de choque. E como eu precisava ir embora, eu fui embora dormindo, dirigindo. Eu acordava assim, aí eu parava no semáforo, o carro buzinava atrás, aí eu acordava assim, lá longe. Aí eu devo ter ido a uns 20, 30 por hora de Ceilândia até Taguatinga. Quando eu cheguei lá no meu local de trabalho, o povo quase morreu, junto comigo aquele dia. O que houve? O que aconteceu com você? Pedro, o que houve? Você vem dirigindo, você é louco. Como é que você vem dirigindo? Porque eu não conseguia nem falar, eu ainda estava assim, totalmente grogue. E aí, isso eram médicos particulares. Daí eu fui ao hospital de Taguatinga, emergência. O médico ouviu minha história, alergia. Só que o médico foi atender outro paciente, eu fiquei ali esperando. E nisso eu liguei e marquei uma consulta com, eu vou falar alergo, porque o goiano da minha idade vai ter muita dificuldade de falar o resto desse nome, e vocês vão rir. É o médico que começa com alergo, é o médico que trata de alergia. Caríssima, eu lembro até hoje que era caríssima a consulta, e eu marquei para a tarde daquele dia. E fiquei sentado esperando o médico. E aí eu orei, Senhor, me mostra o que é que eu tenho, porque esses médicos vão me matar. Falei desse jeito com Deus. E simplesmente Deus me deu eu digo uma espécie de visão, porque eu não vi, mas era como se eu estivesse vendo. Você tem boa imaginação. Sabe quando você imagina algo com uma força tão grande que você vê aquilo acontecendo? Deus me deu uma visão do que estava acontecendo comigo, e eu não tinha a mínima ideia do que era aquele problema, mas quando a visão terminou, eu falei em voz audível. Falei,
Ah, então eu estou com tal problema. Aí o que eu fiz? Nem esperei aquele médico. Fui a outro médico que eu conhecia lá em Ceilândia. Disse, doutor, eu acredito que eu estou com tal problema. Aí ele fez exames e era o problema mesmo. Porque Deus revelou para mim, para eu revelar para o médico cuidar de mim. E olha que nós estamos no século 21. Isso foi no ano de 2013. Agora imagina na época de Jesus. Nem médico, nem esse pai, nem ninguém poderia fazer nada pelo filho desse homem. E ele estava desesperado. Aí ele ouve a notícia que Jesus havia voltado para a Galileia e estava em Caná. Só tem uma questão, igreja. Cafarnaum fica, arredondando, a 32 quilômetros de Caná. E um outro detalhe, fica a mais de 500 metros de altura, assim, de altitude, entre Cafarnaum e Caná, porque uma é uma média de 200 metros abaixo do nível do mar, a Cafarnaum, e a Caná é uma média de 300 metros acima do nível do mar. Então ele tinha que andar 32 quilômetros numa subida, estrada fora, e aquele homem marchou e foi para encontrar Jesus, porque ele sabia que a única saída era Jesus. E talvez possamos pensar, mas só porque Jesus transformou água em vinho, já seria tremendo. Mas nós precisamos prestar atenção nos detalhes, que João ele traz 7 sinais, porque a intenção dele era provar que Jesus é Deus. Só que o mesmo João, se você observar, entre o casamento em Caná da Galileia e a cura do filho desse oficial do rei, João mostra que Jesus fez tantos sinais em Jerusalém, lá na festa da Páscoa, tantos sinais, que quando ele voltou para a Galileia, os galileus o receberam assim, animadíssimos, impressionadíssimos, curiosíssimos. Ele foi recebido como alguém assim já famoso, porque ele fez muitos sinais lá em Jerusalém. João relata 7 sinais no total do livro, para provar ele é Deus. Até porque 7 é o número da perfeição de Deus. E esse homem ouvindo então que Jesus, que havia transformado água em vinho, e feito tantos sinais em Jerusalém, estava de volta a Caná, ele desesperado subiu esses 32 quilômetros para encontrar Jesus em Caná da Galileia. E o que ia na mente desse homem, eu não preciso ninguém me contar, porque eu tive o desprazer de passar a experiência que ele passou nesse sentido. O único pensamento que eu garanto que estava na mente desse homem: meu filho pode morrer, meu filho pode morrer, meu filho pode morrer, e eu não posso fazer nada por ele. Eu passei por isso. E você não consegue pensar. Você vai pensar o quê? Em que mais você vai pensar? Seu filho está lá, a qualquer momento morre mesmo. Você não tem como fazer nada. Então, com esse desespero, ele sabia que a única chance era alcançar Jesus. E é interessante, porque ele chega a Jesus e ele faz uma súplica desesperada. Ele diz: Senhor, o meu filho está morrendo. Desce para curar o meu filho, Senhor. O que você imagina quando você pede socorro a alguém? Eu imagino que essa pessoa vai imediatamente abrir mão de tudo, desistir de tudo, largar tudo e correr para me socorrer. Eu acho que todos nós imaginamos isso. E ele chegou para Jesus esperando exatamente isso. Senhor, o meu filho está morrendo, desce para curá-lo. Por que desce? Porque era 32 quilômetros de descida, lembra? Se ele subiu 32 quilômetros para chegar até Jesus,
Agora ele queria que Jesus descesse 32 quilômetros para chegar até o filho e curar aquele menino, aquele rapaz. Só que Jesus, ele não se apressa por nada. E aí vai também, eu tenho experiência, eu também tenho experiência nessa área, eu acho que você também tem. Dificilmente, pelo menos uma pessoa da minha idade, não tenha tido essa experiência de clamar a Deus por um problema que para nós é urgente. Se não acontecer logo, vai tudo ser perdido, coloca tudo a perder. É mais ou menos assim, se Deus não resolver essa causa de imediato, eu não tenho saída. E às vezes eu falo assim, Deus tem um senso de humor interessante. Porque houve um momento de tribulação na minha vida que a coisa pode se resolver e por um deslize a coisa não se resolveu. E quando eu descobri que a coisa poderia ter sido resolvida, e eu clamando tão desesperado ao Senhor, eu vou mentir para vocês não, igreja, eu fiquei na revolta e eu falei, não vou nem orar mais por esse problema, uai. Clamei tanto, chorei tanto, desesperei tanto. A possibilidade de resolver chegou e foi. Como assim? Mas a palavra de Deus mostra o tempo todo, como está mostrando aqui, que Jesus ele não se sente pressionado pelo meu desespero. Ele vai deixar que eu vivencie o tamanho exato que Ele permitiu eu vivenciar. Nem a mais, nem a menos. Por quê? Porque todo milagre que Deus opera é para que o nome dEle seja glorificado e que para que pessoas conheçam o Evangelho e sejam salvas. Deus não tem intenção de operar milagre na minha vida, porque eu sou filho do rei, lindo, maravilhoso, e não posso sofrer embates na vida. Ah não, eu sou filho, eu não posso sofrer tribulação, porque se eu sou filho de Deus, não tem lógica eu sofrer tribulação. Isto é antibíblico, isto é uma heresia, porque sim, eu e você podemos passar por qualquer tribulação que Deus queira permitir que passemos. E não adianta entrar no modo desespero e achar, eu vou pressionar Deus e Deus vai se apressar para me atender. Não. Se há ensinamento ainda, Deus vai primeiro permitir que eu aprenda. E depois do ensinamento, Ele vai fazer aquele milagre. Não é porque eu preciso ficar no bem bom. É porque por intermédio daquele milagre, eu chego mais próximo dEle. E pessoas conhecem o poder de Deus e aceitam o Evangelho. Então a intenção de Deus é sempre que o nome dEle seja glorificado. E não é porque Ele é narcisista, não. É porque Ele é o Criador de todas as coisas. E o mantenedor de todas as coisas. E no sangue de Jesus Cristo, Filho único do Pai, há a salvação, a reconciliação com Deus. E todo o trabalho da igreja, que é o corpo de Jesus Cristo, que é a plenitude de Cristo na terra, todo o trabalho da igreja aponta para que a família de Deus, de filhos semelhantes a Jesus Cristo, cresça cada vez mais dentro da vontade de Deus. É por isso que Ele opera milagres. Não é para dizer, eu sou bom, eu sou Deus, e não há impossível para mim, eu vou operar esse milagre aqui, para ver o quanto eu sou bom. Ou para ver que eu amo muito esse servo, essa serva, ele não pode sofrer de jeito nenhum. Para com isso. Sabe o que Jesus fez?
quando aquele pai vem naquele desespero terrível, Senhor, desce comigo, porque o meu filho está morrendo. Jesus foi ensinar, como eu disse no início, que ele não quer, que ele não se agrada, que fere a santidade dele, que eu seja dependente de sinais. Eu sempre vou colocar as minhas questões diante do altar do Senhor. E Ele sempre vai responder conforme a vontade dEle. Ah, pastor, eu quero tanto que Deus faça a minha vontade. Está facinho. Bem fácil. Salmo 37:4, sabe o que diz lá? Deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Ah, pastor, Deus teve a coragem de dizer isso? Teve. Mas como assim, pastor? Deus cumpriu o desejo do coração de um homem, de uma mulher? Você prestou atenção na condição? A condição é: deleita-te no Senhor. Pastor, o que significa isso? Significa que se eu me deleitar no Senhor, se a minha vida for totalmente entregue ao Senhor, o Espírito Santo vai trazer para a minha vida os desejos de Deus. Eu nunca vou desejar nada diante de Deus que seja egoísmo, que seja algo que não glorifique o nome de Deus e que não esclareça ao mundo a necessidade e o caminho de salvação. Porque o controle do Espírito Santo não vai permitir o desejo carnal prevalecer. Então Deus fala e Ele garante, porque se eu me deleitar nele, Ele estará em mim. E é a vontade dEle que Ele vai estar fazendo. Ah, mas eu desejo do meu coração, porque o meu coração vai desejar o que Deus quer. Viu? Não é difícil. É só ter comunhão profunda com Deus. E Ele vai sim fazer o desejo do seu coração. Aí Jesus dá esse ensinamento, o pai fica mais desesperado ainda, imagina a situação. Senhor, desce, o meu filho vai morrer, desce comigo, o meu filho vai morrer. É mais ou menos assim: Jesus, o senhor não entendeu direito. Eu não estou aqui pedindo ao Senhor por algo que vai aumentar meu orgulho, que vai me trazer vaidade. Não é nada supérfluo, é o meu filho que está morrendo. O senhor entendeu direito o que eu estou pedindo? Aquele homem cria, porque senão não teria vindo, subido uma ladeira de 32 quilômetros para encontrar Jesus, para pedir a cura do filho dele. Só que havia dois equívocos na fé daquele homem. Primeiro equívoco, de achar que Jesus precisa estar fisicamente presente para poder agir. Não, não precisa. Jesus, Ele age de onde Ele estiver. Ele não precisa ir comigo, ir com você. Ele não precisava ir com aquele pai, embora o pai pensasse que ele precisava. Ele não precisava. E o outro equívoco, não entender que Jesus tem poder sobre a morte. Então, se o filho dele estava doente, Jesus não precisava ir lá. Ah, mas e se morresse? Jesus ressuscitaria. Como ressuscitou o filho da viúva de Naim? Como ressuscitou a filha de Jairo? Quase que eu falava filha de Lázaro, gente. Ressuscitou a filha de Jairo? Ressuscitou Lázaro? Ele tem poder sobre a morte. Então, vamos colocar isso na nossa cabeça também, na nossa mente. Jesus não precisa... Ah, mas espera aí, pastor. Eu não vou imaginar que Jesus virá fisicamente me atender. Aí, vou ser bem goiano agora. Aí você pulou o corguinho, pastor. Eu sei. Só que o que eu imagino? Se eu tomar essa água, Jesus me cura.
Mas se não tiver essa água, eu não tenho fé. Eu tenho fé se tiver a água para eu tomar. Como assim? Vou contar um testemunho aqui. Real, tá? Real. Eu não vou nem qualificar a pessoa que foi vítima do capeta para não escandalizar a igreja. Mas era pessoa que não era para ter sido vítima do capeta. Algo de errado não estava certo naquela vida. Chega a filha de uma mulher, que eu não vou dizer qual tipo de mulher era, isso tem muitos anos, não foi em Taguatinga. A filha chega para o pastor e diz o seguinte: pastor, minha mãe está endemoniada. Por favor, eu preciso que o senhor vá lá em casa expulsar o demônio da minha mãe. Gente, não tinha lógica nenhuma a mulher estar endemoniada, mas estava endemoniada. Só que o pastor tinha limitações físicas. Seria extremamente complicado para ele ir à casa daquela mulher. Mas o pastor tinha muita comunhão com Deus. Conhecia esse pastor profundamente, eu sei do que eu estou falando. E o pastor disse: minha filha, pode ir embora. Eu vou expulsar daqui e o demônio vai sair. Pode ir. E a menina foi embora desesperada. E lá na casa do pastor, o pastor orou, clamou e expulsou o demônio daquela vida. E a mulher foi liberta lá dentro da casa, a uma distância imensa. A mulher foi liberta do demônio. O demônio bateu em retirada. O nosso Deus não precisa de nada físico, visível, palpável para agir. Quando Ele dá uma palavra de vitória, a vitória vem e pronto. Ninguém é capaz de se negar a atender uma ordem de Deus, não. Nem o capeta, nem o diabo é capaz de se negar a uma ordem de Deus. Quando Deus dá uma ordem, é cumprido e pronto. E Jesus disse: aquele homem vai, o teu filho vive. A Bíblia diz que ele creu. Olha como a fé vai aumentando. Ele creu que se fosse até Jesus, e Jesus descesse com ele, fosse até o filho dele, o filho seria curado. Agora Jesus diz: vai, que o teu filho vive. E ele crê que ele pode ir, que o filho dele vai estar vivo. Porque a Bíblia diz aí, pode ler de novo o texto, preferencialmente na sua casa, com muito tempo e carinho. A Bíblia diz que quando Jesus disse isso, ele desceu e foi. E a palavra falou que nós lemos. Quando ele chegou, desceu aqueles 32 quilômetros, veja que gastou mais de um dia. Ele pergunta, no caminho, chegando, os servos dizem, está escrito que nós lemos, não é? Olha, teu filho vive, teu filho vive. Em outras palavras, teu filho sarou. O menino que estava morrendo, sarou. E ele perguntou: que horas que a febre o deixou? Que hora que ele melhorou? Que hora que mudou a situação de enfermidade desse menino? Aí falaram para ele, vou falar logo na nossa experiência mesmo, às 13 horas, 1h da tarde. E isso foi do dia anterior, a 1h da tarde de ontem. E a Bíblia diz que foi a exata hora que Jesus disse para aquele pai: vai, o teu filho vive. E quando ele percebeu que foi na exata hora que Jesus deu a palavra, que a vitória veio, que o filho foi curado, a palavra diz assim, antes de dizer, eu quero relembrar o que eu falei no início. Lembram que eu falei que Deus não opera nenhum milagre só para alimentar a vaidade, porque, sou filho do rei, não posso sofrer. Que todo milagre de Deus tem um propósito, que o nome dele seja glorificado e que pessoas sejam salvas, pois foi o que aconteceu aqui. A Bíblia diz assim: e ele creu, quando ele viu que era a mesma hora, né? E ele creu com toda a sua família.
Por causa daquele milagre, agora nós temos mais uma família inteira que aceitou o Evangelho, que se converteu. Então, esses são os detalhes desse texto que eu fiz questão de trazer, porque assim como eu não conseguia notar os detalhes do texto, eu entendo que a grande maioria também não consegue. E nós precisamos entender o desespero do pai, a dificuldade daquele pai para encontrar Jesus Cristo, os equívocos na fé daquele pai, mas que como ele não desistiu de crer, ele alcançou a vitória, e aquela vitória glorificou o nome de Deus e trouxe salvação. Porque é assim sempre. Pode pegar o milagre que você quiser. Pode pegar os milagres do Antigo Testamento, os milagres do Novo Testamento, os milagres da sua vida, da sua família, os milagres de El Shaddai, os milagres de toda a história da humanidade. Todos os milagres operados por Deus. E um detalhe, para nós é milagre, para Deus é o normal. Não é normal para nós andarmos, ó, nós andamos, falamos, nos movemos. Não é normal para nós. E não é milagre, é normal. Então, fazer o que nós entendemos como milagre, para Deus, é normal, como é normal para nós. Caminhar, falar, nos mover, é normal para Deus. Ele criou e Ele manda. Eu costumava dizer assim, nem que a terra dê marcha ré, mas eu creio que Deus me dá vitória. Eu falava, por falar, né? Vamos dizer assim. Um dia eu estou lendo a Bíblia. Não que eu não tivesse lido sei lá quantas vezes essa parte, ouvido. Porque é assim, né? Você lê. Eu, pelo menos, leio a Bíblia desde que eu aprendi a ler. Então, pouquinho. Mas eu já li um pouquinho da Bíblia. Então, com certeza, eu já havia passado por aquele texto várias vezes. Mas tem um dia que o Espírito Santo faz assim, ó. Presta atenção. E nesse dia que o Espírito Santo fez assim, presta atenção, eu fiz mais ou menos assim, uau! E não é que a terra deu marcha ré? Deu. Quando Deus falou assim, através de Isaías, para o rei Ezequias, rei, que você quer como, qual que o senhor quer como prova de que Deus está fazendo milagre na sua vida? Quer que a sombra do relógio de Acais vá para frente ou vá para trás? Aí ele falou, para frente é normal, eu quero que vá para trás. E voltou, salvo memória, 20 graus. A única chance de um relógio de sol ter uma sombra voltando 20 graus é a Terra dando marcha ré. Não tem outra chance. Então, graças a Deus, o meu Deus e o seu Deus, se precisar, Ele manda a Terra dar marcha ré. Mas vitoriosos nós somos. É por isso que nós estamos aqui clamando pela vitória. Deus abençoe a igreja.